Boa tarde. Será que vocês me ouvem sem microfone? E aí? Será que rola? O que vocês acham? Precisa do microfone, tá tranquilo. Ai, desculpa, eu esqueci. Tem o pessoal vendo de casa e aí eles não vão me ouvir sem microfone, tá? Então, perdão, vai ter que ser com microfone. Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Todo mundo tem uma folha em branco na frente? Não? Daqui a pouco vai chegar aí em você. Tenha em mãos umas 4, 5, 6, 7. Se precisar de mais, a gente tem mais aqui, tá bom? Não se preocupem. Eu tô vendo que tem alguns olhares aflitos. Quem está assistindo pela internet, enfim, IPTV, pelo Face, em outros lugares do mundo, pegue uma folha de sulfite ou qualquer outra folha, de preferência, deixa eu pegar uma aqui, ó, tem que ser assim, em branco. Legal? Bacana? Bom, eu quero começar assustando vocês, né? Já que a ideia é escreva sem medo, vamos nos testar um pouco. Então, a gente vai, antes de eu falar um pouquinho de mim, né, como é o tradicional, eu vou desafiá-los. Vocês topam? Todos estão diante da folha em branco? Sim? Peguem uma caneta aí, deixa no jeito, preparado. De preferência, se puder, encaixa alguma coisa embaixo dessa folha em branco para ficar fácil para você escrever. Se você não tiver, pede alguma coisa para o amigo, um catálogo, um caderno, algo em que você possa apoiar. Conseguiram? Estão bem ajeitadinhos? Sim? Preparar, apontar fogo? Não, calma. Calma, gente. Vocês estão vindo da hora do almoço, né? Com sono, cansado. Vamos levantar? Deixa aí do lado agora. Vamos levantar. Todo mundo. Vamos? Espreguiçar um pouquinho. Mandar esse sono embora. Todo mundo. Estica. Isso, alonga um pouquinho. E relaxa, relaxa. Relaxa. Agora, senta de novo. Sentou? Olha, já senti alguns sorrisos aparecerem. Isso é um bom sinal. Todo mundo está com papel e caneta na mão? Estão a postos? Relaxa de novo. Solta a cabeça. E aí, como eu disse que eu ia desafiar vocês, e quem está chegando agora e está sem a folha em branco, precisa ter a folha em branco nas mãos. Levante a mão, quem não tem, por favor. Ah lá, já está chegando. Maravilha. Tem alguém aqui que também está sem? Maravilha. Agora todo mundo tem? Legal. Então, é um desafio, não é? Lembra? Então, eu vou desafiá-los. Se vocês se sentirem confortáveis, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. E relaxem. E tentem imaginar que diante de vocês surge uma grande tela, como se fosse uma tela de cinema em branco. Totalmente em branco. Enorme essa tela de cinema. Começam a surgir algumas imagens nessa tela, como se fosse o filme. E você aparece nesse filme. Olha para você. Olha como você está vestido. Veja que você se senta agora diante de uma folha em branco. E
você começa a escrever. O que você sente ao assistir esse filme? Ao escrever na folha de papel? Sobre o que você escreve? Preste atenção no que está sendo escrito. Preste atenção na sua emoção. Olhe para toda a cena, para todo esse espaço onde você está e onde você escreve. Guarde os detalhes. E devagar vai se despedindo de você. Dessa cena. Aos poucos, a tela volta a ficar branca. A imagem vai desaparecendo. Desaparecendo. E você começa a voltar para o aqui e agora, para o auditório. Mexe devagar a ponta do pé, os dedos. E muito gentilmente e calmamente, quando você se sentir confortável, pode abrindo os olhos devagar. Sem pressa, olha para o papel em branco que está na sua frente e começa a escrever tudo o que você viu, tudo o que você sentiu, sem parar. Tentando pensar o menos possível. Não se preocupa com a gramática, não se preocupa com acento, com ponto, com nada disso. Só começa a escrever e se solta e larga, como se fosse uma chuva de palavras, de frases, de ideias. Ninguém vai ler. Esse texto é só para você. Eu não vou pedir para você compartilhar, ninguém vai obrigá-lo a entregar isso. É seu. Registre a sua experiência. É só para você. Vai ficar só com você. É um desafio para você mesmo. Escreve, escreve, escreve sem parar. Quanto menos você pensar, melhor. Se não tiver ideia, escreve que não tem ideia e continua, continua, continua. Só para quando eu falar. Não para de escrever.
Termina de escrever a palavra que você está escrevendo. Volta de sopetão para o início do texto. Coloca um título sem pensar. O que vier à cabeça primeiro? Qualquer coisa, qualquer ideia, vale. Ufa! Quem acha que a gente escreveu por 5 minutos ou menos? Levanta a mão. 5 minutos ou menos. Tá. Quem acha que a gente escreveu entre 5 e 7 minutos? Quem acha que a gente escreveu de 7 a 10 minutos? Quem acha que a gente escreveu de 10 a 15 minutos? Ninguém? 15 em diante? 30 minutos, 1 hora? As percepções aí da maioria parecem se concentrar entre 5 e 7, 7 e 10. Né? Por que a gente pergunta, né, isso? Porque é uma experiência que alguém já tinha feito esse exercício antes? Quem já tinha feito, levanta a mão. Você? Mais alguém? Só ela? Já tinha feito? Sabe qual é o nome? Pode contar pra gente? Eu não sei o nome, mas uma vez eu fui a psicóloga na faculdade e ela pediu para eu escrever o que viesse na cabeça em relação a todos os sentimentos que eu estava sentindo no momento. Bacana. Bom, a gente pode usar essa técnica com várias funções, inclusive com essa que você coloca, né? É uma função terapêutica. Eu aprendi essa técnica quando eu fazia jornalismo lá na Escola de Comunicações e Artes da USP com um professor chamado Edivaldo Pereira Lima, que criou um método que se chama escrita total. E que a função desse método, ele cria inicialmente para ajudar os jornalistas a escreverem de maneira mais fluida, mais criativamente, a despertarem, né, digamos, a leveza, a soltura diante da página em branco. Claro que essa técnica depois, ele foi aprimorando ao longo dos anos, né, misturada às diversas outras, criou esse método que ele chama de escrita total, e hoje ele usa não só com jornalistas, mas para vários públicos, né? E sempre que eu faço esse exercício com alguém que nunca fez, a gente tem essa curiosidade de saber qual é a percepção de tempo das pessoas. Por quê? Se a gente sente dificuldade, o que é natural? Que a gente acha que demorou muito, né? Demorou, parei, não conseguia ir até o fim, então eu acho que demorou muito. Quando a gente tem facilidade, a gente às vezes não vê. Sabe quando você está naquele momento, nossa, eu não vi o tempo passar? A sensação do eu não vi o tempo passar tem a ver com... Foi fácil, foi tranquilo, foi uma experiência sem dificuldade. Você tem alguma familiaridade com isso e foi numa boa, né? Não doeu, né? Agora, o que acontece? Por que é interessante você fazer a experiência com você mesmo e tentar se desafiar, né? Quando eu joguei o desafio para vocês, e quem fez pela primeira vez, tem só uma exceção, né? Pensa, como foi para você? Né? Você sentiu dificuldade? Em algum momento você parou? Ou você conseguiu colocar mesmo sem pensar? As primeiras vezes que eu fiz o exercício, na minha experiência, eu travei um pouco, né? Só depois da prática é que eu comecei a entender que não precisava pontuar, que não precisava me preocupar com gramática, com nada disso, que não era um texto final. Mas, inicialmente, a gente tem, né, pelo hábito, esse desejo de voltar atrás, de ler o que acabou de escrever, de dar continuidade com coerência, não é? E aí, a gente acaba travando um pouco o processo. E eu lembro que o Edivaldo falava sempre nas aulas para a gente assim, não está com ideia, né? Em vez de você parar, escreve. Não estou com nenhuma ideia, não estou pensando nada, pensamento em branco, azul, colorido, e aí vem um monte de outra coisa. E você não para mais. E você mergulha
de fato, de novo no processo. Então, é um truque para você burlar a possível travada, né? Que você vai ter ali ao redigir. Para quem está chegando agora, ou quem chegou depois da gente começar, claro que quem chegou depois pegou uma folha em branco e escreve aí o que vier à mente. Coitados, né? A gente fez um preparo antes, gente. Né? Vamos contar para eles. Não foi tão aversivo assim. Primeiro a gente se levantou, a gente tentou fazer um alongamento, relaxar um pouquinho, porque todo mundo estava vindo do almoço com sono. E então, eu propus que as pessoas fechassem os olhos, quem se sentisse confortável, e fizesse uma visualização, que a gente pode chamar de visualização criativa ou imaginação ativa. Tem vários nomes, né? Qual que é o objetivo dessa outra técnica que a gente usou? E a gente fez ela bem rápida, né? Normalmente, se você estiver na sua casa e quiser usar essa técnica, o pessoal que às vezes já tem o hábito de fazer meditação, tem uma proximidade, né, com técnicas de meditação, o ideal é você, obviamente, ficar num lugar mais confortável. Você deixar, às vezes, uma música de fundo ajuda. E você deixa surgir na sua mente, se você tem facilidade, o que você quiser. Tem gente que precisa de algo guiado, né? A nossa experiência aqui foi guiada, e aí eu pedi para vocês assistirem um filme, que era o filme de vocês escrevendo. E aí eu pedia, nessa visualização, para vocês perceberem o que sentiam, né? Como era esse ambiente onde vocês estavam. E isso, antes da escrita criativa, funcionou como um ativador, né? Então, a gente faz você imaginar o que é escrever e depois você vem para o processo de escrever, tentando colocar no papel algo a partir daquilo que você visualizou. Então, você tem uma motivação para a sua escrita. Não significa que você ficou nisso. Provavelmente, o que aconteceu é que a maioria deve ter começado com isso e depois foi para outras ideias. Né? Depois avalie o seu texto com calma. Vê como foi a experiência para você. É uma experiência que pode funcionar ou não. Pode ser que hoje não tenha sido legal, mas num outro momento será. Pode ser que a visualização, nossa, a hora que ela falou para começar a enxergar, eu me enxerguei inteira, eu me vi mais novo, eu me vi mais velho, eu vi a cena inteira. Você viu tudo nos mínimos detalhes, lembra de tudo, foi um filme, foi um sonho para você. Você sabe tudo que você sentiu. Outro não enxergou nada, né? A tela continua em branco o tempo inteiro, né? Isso tem a ver com, de fato, o que é mais fácil ou mais difícil para cada um de nós. Vai depender de todas as nossas experiências anteriores. Então, para alguns, a visualização criativa ou a imaginação ativa vai ser um processo que vai funcionar muito bem. A pessoa precisou, em algum momento, usar essa técnica. Em esportes de alto desempenho, é muito utilizado isso. Então, acho que um dos mais famosos casos, né, de esportistas que usavam muito essa técnica é o Ayrton Senna. Ele usava antes de ir para a prova, né, quando ele estava lá, já dentro do carro, ele visualizava toda a prova, né, tudo o que acontecia na prova antes de rolar a prova. Porque, para ele, fazia diferença ter passado pela experiência antes de vivê-la. Então, isso é um jeito que as pessoas também usam essa técnica, né? Então, vou passar pela experiência antes de vivê-la, vou imaginá-la, porque aí eu vou estar mais preparado. Vou me imaginar fazendo algo que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que escrever o texto para a minha qualificação, eu sei que eu tenho que escrever a minha tese, a minha dissertação, ou eu tenho que escrever um artigo. Não está saindo, não está fluindo. Eu posso me imaginar fazendo isso antes de começar a tarefa. Posso. Ok? Então, a gente pode usar em diversos momentos da nossa vida, quer seja para uma função profissional ou para algum desafio pessoal. Tá? São técnicas. Existem motivos pelos quais os pesquisadores começaram a utilizar essas técnicas, embasados, obviamente, em estudos científicos, do porquê que isso funciona ou não.
né, para algumas pessoas. E por que vale a pena tentar usar essas técnicas? Porque realmente, para algumas pessoas, elas são efetivas. Elas contribuem para a realização do processo, para um desempenho maior numa prova de alto desempenho, como no caso dos esportistas, ou para realizar uma tarefa que pode não ser tão prazerosa ou tão fácil para você. Legal? Ou mesmo para relaxar. Então, tem muitas funções. Eu não vou explicar isso exatamente agora, porque senão todo mundo vai embora, porque aí eu acabei, né? Dei o desafio, expliquei tudo que está ali. Então, assim, eu vou aos poucos colocando vocês em contato com o porquê que a gente fez isso. De início, o que é interessante a gente pensar? Primeiro, existem técnicas que a gente pode usar para nos ajudar a lidar com a folha em branco. Independente da gente ter medo da folha em branco ou se a gente se dá muito bem com ela. Se a gente se dá muito bem com ela, essas técnicas podem funcionar para os nossos resultados serem ainda melhores. Pode aprimorar o nosso desempenho. Se a gente tem alguma dificuldade no ato da escrita, pode ser, sim, mais relevante ainda, porque pode fazer a gente lidar de melhor forma com esse desafio que nos é apresentado de escrever. E, a partir dessas técnicas, a gente pode começar a usá-las ao longo da nossa vida, e com treino, a gente pode começar a deixar esse medo para trás. Legal? Bacana? Então, aí foi o que a gente fez, né? Depois avalie o seu texto. Texto. Todo mundo aqui produziu um texto? Todo mundo? O que é um texto? Isso daí é um texto? A gente está falando de texto o tempo inteiro, né? O que é um texto? O desafio era diante da folha em branco. A minha pergunta é, vocês escreveram um texto? Olhando agora para a folha aí que não está mais em branco? Ou eu espero que não esteja? Ou não está tanto em branco? E aí? O que está na tela é um texto? O que está na tela, primeiro? Uma imagem. E aí, essa imagem é o quê? O que tem nessa imagem? Como? Uma cadeira de balançar quebrada. Ajuda aí. Alguém? Alguma outra ideia? Como? 3 cadeiras, parede, sujeira. Remete a algum acontecimento recente? Como? Enchente São Paulo. Minas. Brumadinho. Mariana. Bom, vou revelar agora o que é isso. É parte de um ensaio fotográfico que o Cristiano Mascaro fez com o filho dele, é um fotógrafo muito famoso do Brasil, após Mariana. Ajudou a interpretar agora isso que eu falei? Eu dei alguma informaçãozinha de contexto. A sujeira se transformou em outra coisa, não se transformou? A cadeira quebrada tem um motivo para ela estar assim. A foto ganhou outro sentido? É um texto? A questão em aberto. E aí, isso é um texto? O que é isso? E aí, quem me ajuda? Uma tirinha. E o que tem nessa tirinha? Um personagem, o que rola ali? É a vida dele, uma biografia, vida, grafia escrita. Escrita da vida é a vida dele, a historinha da vida dele, é isso? E o que acontece na vida? Primeiro a gente chega cheio de pontos de interrogação. Depois, né? Juventude, adolescência. Aí vem a maturidade. Normalmente, nessa fase, rola algum tipo de encontro, não é? Aquelezinho ali de encontro. E aí, o que rola no final ali? Doença,
adoecimento e, por último, ponto final, morte. Muito bem. É um texto isso? E isso? Tem algum publicitário aqui? Não. Os publicitários já olhariam para isso e falariam outdoor, não é? É uma mensagem publicitária. O que está escrito ali mesmo? Restam 7% da Mata Atlântica. E está escrito como o restam 7%? Sem a floresta, né? Então, a ideia é interessante por isso. E aí? E isso é um texto? ICMC oferece curso gratuito de informática para idosos. Se você tem 60 anos ou mais e ainda não está imerso no mundo da informática, poderá se inscrever no curso gratuito, blá, 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 blá. É um texto? Senti um pouquinho mais de firmeza nesse. Isso, gente. Quem é da matemática? Tem alguém aqui? Matemático? Por favor, pelo amor de Deus. Quem consegue ler? Levanta a mão. Ai, você consegue. Obrigada. Eu sempre preciso ter algum matemático. Ai, só... Não, mas você consegue ler. Ah, por favor. Alguém consegue? Ah, mas tenta. Vai. Como começa? Eu não sei nem começar. Você consegue? Só o comecinho. Fala para mim, eu falo para eles. Ela não lembra o que é o começo. Alguém lembra? Bom, é um texto aquilo ali? E aí? O que está escrito lá embaixo? Eu não consigo ler o começo. Seja T2... Eu ia ler assim. E aí, né? Seja T2 pontos... Parei. Resumo da tese Famílias Transversais de Transformações Expansoras por Pedaços. Defendida por Amanda de Lima no ICMC. O trabalho recebeu menção honrosa no Prêmio Gutierrez 2016. Vocês acham que é um texto? Creio que sim. Boa. E aí? E isso é um texto? Hoje, eu, o rei, convido todos a comparecer em massa para assistir ao massacre de Israel. É um texto? Quem disse isso, gente? Vamos colocar contexto para ajudar? Assinado Imperador Tito, Roma, anos 70. Com essa assinatura, como eu posso interpretar esse texto? Eu, o rei, convido todos a comparecer em massa para assistir ao massacre de Israel. O que eu estou falando? Comunicando que vai acontecer o quê? Galera toda vai morrer. O povo de Israel. E eu sou o imperador Tito. Roma vai destruir Israel. É isso? Legal. E se eu virar para vocês e falar, gente, desculpa, foi pegadinha do malandro. Na verdade, quem falou isso aí foi o rei Pelé, no Rio de Janeiro, em 1995. E aí, hoje eu, o rei, convido todos a comparecer em massa para assistir ao massacre de Israel. Como que a gente interpreta agora? Como? Israel vai perder esse jogo. Não é? Então, o contexto muda completamente a nossa interpretação de um texto, igual a gente falou lá na primeira imagem. E se a gente tivesse que definir aquela imagem, será que a gente pode dizer que ela é um texto? Vamos pensar? Depois a gente volta lá na imagem. Se a gente fosse definir, a gente teria que pensar em 3 questões. Um texto é um todo organizado de sentido. Um texto é delimitado por 2 espaços de não sentido. O que é isso? Pensa no exercício de visualização. Você não tinha tela em branco no começo, a tela em branco no final? Há um começo e um fim, bem delimitado. Você consegue identificar isso. Tem não sentido, aí tem sentido e não sentido. Qualquer texto tem essa delimitação. Um texto é produzido por um sujeito num dado tempo e num determinado espaço. Por isso que o contexto faz tanta diferença.
Por isso que, dependendo de quem escreveu e quando, como a gente viu, né, na fala de Pelé ou do Tito, muda tudo. Porque tem, sim, alguém que escreveu aquele texto num determinado lugar, num determinado tempo. E se eu souber disso, isso me ajuda muito. Levando em conta tudo isso, a gente pode pensar que não é amontoando os ingredientes que se prepara uma receita. Assim também não é superpondo frases que se constrói um texto. Então, tarefa de casa, releia o seu, talvez, texto que você escreveu aqui e defina se é um texto ou não. Não sei. Alguns podem ter produzido textos, outros talvez não. Agora, a outra pergunta é, se você não produziu um texto na escrita rápida que você fez aqui, mas um amontoado de frases, de ideias, de palavras, tem algo aí que brilha e que você poderia usar se fosse pedido para você entregar algo em função do exercício? Não sei. Talvez. Talvez tenham ideias que surgiram e que poderiam, a partir de reescrita, de um novo texto, virar algo interessante. Legal? A partir desse conceito, a gente volta lá, então. Vamos ver. Uma imagem, então, pode ser um texto? Pode, né? Se ela tem sentido. Se eu tenho, está delimitado. Antes eu não tinha essa imagem na minha cabeça, nunca tinha visto, agora eu tenho. Então, existe um sentido agora. Mas o sentido depende de quem construir. Quem está interpretando, não é? Então, quando eu tenho contexto, eu interpreto de um jeito. Se eu não tenho, eu vou falar só que está quebrada a cadeira, que tem sujeira, enfim. Eu interpreto. Percebe? Não é que eu não estou interpretando. Existe ali um sentido que eu tento captar. Só que, claro, a partir do momento que eu tenho acesso a mais informações sobre esse texto, a minha interpretação é também aprimorada. Então, a gente pode dizer que uma imagem é um texto. Um texto de que tipo? Não verbal. Não tem palavras, ok? Não importa se a gente está na Alemanha, nos Estados Unidos, que língua falamos, a gente não precisa de tradução, né? E aqui? Opa! E aqui? A gente também tem um texto, né? Vocês interpretaram lindamente esse. E aí? De que tipo que é esse texto? Tem verbal? Tem, né? Tem não verbal? Então, eu tenho uma mistura dessas duas coisas, do verbal e do não verbal. Inclusive, tem as pontuações, né? Que também são elementos que me ajudam a compreender. E, quando a gente olha aqui, a gente tem, literalmente, o não verbal construindo o verbal. Ou a falta do não verbal construindo o verbal. Percebe que interessante? Eu gosto muito desse exemplo por isso, né? Então, a gente constrói o verbal a partir do não verbal. E isso nos ajuda a entender. Aqui ele é plenamente verbal, é uma notícia, né? Aqui é um texto do tipo publicitário, ok? Aqui a gente pode dizer que isso é até uma poesia, não? Em forma de quadrinho? Por que não? Ali, antes era uma fotografia. Como? Pela métrica da tirinha, parece uma poesia. E aí? Aqui, então, é uma notícia, um texto do tipo jornalístico. E aqui, a gente sabe, pelo que está escrito embaixo, né? Que eu li para vocês, resumo da tese, que é um texto do tipo científico. Então, quem conseguiria decifrar isso para a gente? Quem é dessa área do conhecimento? Eu sei que é um texto, porque é o resumo de uma tese. Mas, por outro lado, como eu sou jornalista, eu não sei essa linguagem técnica. Portanto, eu não posso dizer que não é um texto. Mas eu não consigo interpretar. Eu preciso de conhecimento dessa área técnica. Então, o texto técnico, o texto científico,
ele demanda esse conhecimento, muitas vezes, para a gente conseguir interpretar. Mas é um texto, concorda? De outro tipo. Bacana. O que é mais interessante a gente falar sobre texto? Quem tem curiosidade, quer entender mais, quer ler um pouco mais sobre isso, sente que seria uma boa aprimorar os conhecimentos, porque a gente precisa escrever a nossa tese, a nossa dissertação, né? Os nossos artigos científicos. Esse é um bom livro, Lições de Texto. Tá? Eu vou deixar aqui, depois, quem quiser ver, fique à vontade. Tem um interessante, que já vai mais para a linha do texto acadêmico, que é um texto para chamar de seu, preliminares sobre a produção do texto acadêmico. Esse também é bem interessante. Ele já vai, claro, entrar nas especificidades do texto acadêmico, do texto científico, do texto técnico, mas ele também nos ajuda a pensar nessa questão de que eu preciso, mesmo fazendo um texto acadêmico, ele não deixa de ser o meu texto, ele não deixa de ter elementos criativos, percebe? Ele não deixa de ser um desafio, porque eu sou o autor, ele tem um autor ali também, como qualquer outro texto. Às vezes a gente acha, mas é um texto técnico, né? Pode qualquer um escrever igual. Não. Por mais que seja um texto técnico, ele tem sim um autor, um sujeito ali, e, portanto, ele é um texto que tem essa subjetividade presente. Por mais que ela não seja aparente, como numa poesia, por exemplo. E aí, quando a gente falou de texto, a gente sempre coloca ele dentro do contexto da comunicação, né? Normalmente, quando a gente faz um texto, é porque a gente quer transmitir uma mensagem a alguém. E esse processo de comunicação, ele só vai existir quando a gente domina o mesmo código, né? Então, o exemplo do texto técnico é interessante por isso. Se eu não conheço essa linguagem técnica, esse código da matemática, né? Essa maneira como os matemáticos escrevem o que eles querem dizer, eu não consigo entender essa mensagem. Então, é condição para que haja o processo de comunicação que a gente compartilhe desse código. E eu sempre tenho um emissor e um receptor, e, obviamente, a ideia é tornar comum uma mensagem, não é? Algo que está lá com o emissor, ele quer que chegue ao receptor. Muitas vezes esses papéis são alternados, como no processo da fala. Outras vezes, na escrita, não, né? Na escrita não dá, você não vai junto com o texto da sua tese ou da sua dissertação explicar para quem está lendo o que você queria dizer. Não dá. Se você está, por outro lado, fazendo uma apresentação falada, e alguém tiver uma dúvida, levanta a mão aí, eu paro aqui. Você, que era ouvinte, se torna emissor, quando você vai me fazer a pergunta. E a gente tem uma interação. E pelos rostos de vocês e as expressões, e de repente você começa a dormir, eu sei que você já não está se interessando mais, mas os outros, por outro lado, estão interessados. E aí eu sei que eu preciso mudar o meu discurso ou continuar, percebe? Então, na fala, a gente tem um processo que é muito diferente do que acontece no texto escrito. Por que eu estou falando isso? Né? Porque além da gente prestar atenção em tudo isso que a gente está falando aqui a respeito do texto, quando estamos produzindo esse texto, a gente tem que pensar que quando é a nossa tese, a nossa dissertação, o nosso artigo científico, não é fala, é escrita. E se a gente não se atenta, isso parece bobo, né? Mas se a gente não se atenta para o quanto isso é diferente, para o quanto a linguagem falada é diferente da linguagem escrita, a gente não entende por que alguém olha para o nosso texto e fala, não entendi o que você quer dizer. A gente se esquece disso. Quando eu estou falando, o texto que eu produzo é agora, né? Eu não fiquei preparando lá em casa o que eu ia dizer. Por mais que eu tenha preparado, cada palavra não dá para você preparar. O texto, ele é produzido no mesmo momento em que eu falo. O texto escrito, não. O que eu falei para vocês? Vocês vão me entregar isso que vocês escreveram? Não. A gente não entrega rascunho, né? A primeira versão de texto a gente não mostra para ninguém. Ela é só nossa, a gente só mostra a versão final. Agora, na fala, não.
Na fala, fica tudo exposto. Por isso que a fala é cheia de interrupções, né? Vai e vem de ideias. A gente usa, né? Entendeu? Se você colocar isso no texto escrito, quem já fez esse exercício, né? De gravar uma fala, transcrever e ler exatamente a transcrição, é ilegível. São realmente linguagens diferentes. Na fala, então, a gente, além de ter essas frases truncadas, a gente tem essas repetições, essas correções, a gente tem acelerações, vai e vem. O texto escrito não tem nada dessas marcas de planejamento e de execução, ou pelo menos não deveria ter. Você, quando está escrevendo, vai apresentar o produto final, que é resultado de um trabalho. E a gente pressupõe que escrever é reescrever. Então, mas eu tenho que reescrever várias vezes o meu texto. Sou incompetente. Não, é sinal que você sabe o que é escrever. Né? Nem os grandes autores escrevem uma vez só o texto final. Né? Escrever é a arte de reescrever. Na fala, tem essa questão da alternância do falante e do ouvinte, e na escrita não vai rolar, você não vai ficar explicando para o seu orientador o que é que você quis dizer. Ele está lendo ali o seu texto e ele vai ter que entender só com a informação que está ali. Às vezes a gente se esquece disso, né? E a gente escreve como se a gente estivesse falando. Eu preciso dar informação de contexto para que o leitor entenda como aquele dado foi gerado, como ele foi capturado, como ele foi analisado. Todos os detalhes têm que estar explícitos, porque eu não vou estar lá para explicar. Na fala, a gente tem períodos mais curtos, simples. Está escrito, esses períodos podem ser mais longos, mais complexos. O texto escrito tem parágrafos, tem capítulos. O falado, a gente tem turnos, tópicos, as intervenções de cada interlocutor. Então, é diferente até essa divisão. Na modalidade da fala, a gente tem essa troca dos papéis o tempo inteiro. E na escrita isso não ocorre. Então, assim, pensa que parece muito simples essa diferença, mas o quanto se a gente não a compreende, a gente confunde as linguagens. E se a gente começa a escrever como a gente fala, o nosso texto não vai conseguir chegar ao nosso interlocutor da maneira como a gente gostaria. Tá? Então, é preciso considerar essas questões conceituais na hora que vocês estiverem fazendo o texto de vocês. E será que tem certo e errado num texto? E aí? Doce de abóbora é bom, porém, de girimum é melhor. A diferença está na pitada cultural. E aí? Quando a gente fala de certo e errado em língua, muitos de nós viemos lá das nossas escolas com essa ideia, né, de que só tem um certo e errado. E hoje, quando você fala sobre linguagem, o que a gente diz? Que linguagem é igual roupa, né? Gente, posso vir de biquíni? O que vocês vão dizer para mim? Tá certo ou tá errado? Depende para onde você vai. Você vai para a praia? Tá certo? Você vem aqui dar uma palestra errado? Então, peraí, tem adequado e inadequado. A gente não fala do paradigma certo e errado, a gente fala do adequado e do inadequado. Eu preciso entender aonde você vai, o que você vai fazer, qual que é o contexto, onde você estará, para eu dizer se está adequado, biquíni ou inadequado. Então, linguagem é igual roupa. Né? Vai jogar futebol com seus amigos, passe-me a bola, por favor. Vai levar o quê? Canelada, meu, né? Não dá, passe-me a bola, por favor. Passa aí logo, manda ver. Meu amigo, não sei. Você vai usar um monte de gíria, você vai usar gíria que aquela turma sua usa, você vai colocar de uma forma espontânea, coloquial. Tá errado? Não, porque se você for formal, igual se espera, igual o seu orientador espera que você seja na sua tese ou na sua dissertação, você está ferrado. Você vai perder o jogo de futebol, nunca mais vai ser convidado, não é? Então, eu tenho que adequar a minha linguagem ao contexto em que estou. Por outro lado, se eu usar a mesma linguagem do futebol para escrever a minha dissertação, a minha tese, meu amigo,
tchau, nem qualifica, né? Então, a gente tem que pensar na linguagem como algo dinâmico e a gente pensar que eu posso ter, pela minha experiência de vida, mais proximidade e me sentir mais confortável com um determinado tipo de linguagem ou outro. Fui criado numa comunidade em que todo mundo usa linguagem formal o tempo inteiro. É claro que eu vou me sentir super à vontade nesse espaço em que se exige uma linguagem mais formal. Por outro lado, se toda a minha história de vida foi vivida numa comunidade em que todo mundo falava gíria, em que a gente não usava uma linguagem formal, era coloquial, eu vou me sentir mais à vontade em situações desse tipo. O que não significa que eu sou mais capaz ou incapaz do que o outro. Isso é importante a gente pensar, né? As nossas capacidades e incapacidades não são maiores ou menores do que a de ninguém que teve uma história de vida diferente da nossa, quando a gente pensa em adequação de texto e não em certo e errado. É importante a gente tirar isso da nossa cabeça, né? O certo e errado. A variedade linguística, nesse caso, é muito bem-vinda. Então, quando a gente olha para a tirinha e fala de abóbora e girimum, a gente está falando do quê? Quem já tinha ouvido falar girimum? Quem já tinha ouvido falar abóbora? Sudeste. Está percebendo? Isso tem a ver com a região, não é? É a mesma palavra. É igual mandioca, aipim e macaxeira. Exemplo típico. Maravilha? Então, dependendo da região do falante, é claro que até o tipo de vocabulário que se usa é diferente. Isso influencia na construção de frases. Então, se você vai para Portugal, diga-me. Maravilha. Você ouviu alguma vez aqui no Brasil, diga-me, sem ser num texto escrito formal? Não. Me diga. A gente não usa essa colocação pronominal. Por outro lado, a gente tem sotaques diferentes, a pronúncia é diversa. Então, isso tudo tem a ver com a região do falante. O nível social, a escolaridade, a relação com a escrita tem a ver com aquela historinha que eu estava contando. Né? Eu me sinto mais confortável usando a minha linguagem formal ou a minha linguagem informal, dependendo disso. E a situação? Começou a pegar fogo aqui, gente. Por favor, saiam dessa sala. Agora, caros colegas, não. Gente, sai logo, rápido, correndo, vamos. Dependendo da situação da fala, se a gente está numa situação de desespero, numa situação de emergência, a linguagem que a gente vai usar é diferente de uma linguagem se a gente está numa situação tranquila. Então, isso também interfere, percebe? Se você vai falar com o seu chefe, se você vai abordar um desconhecido no ponto de ônibus. Então, se você vai dar uma ordem, fazer um pedido, tudo isso interfere na maneira como a gente se comunica. Então, pensa nisso, nos contextos onde você está. Vou fazer uma apresentação para alunos da graduação. É a mesma linguagem que eu vou usar para conversar com o meu orientador a respeito de um aspecto técnico do meu trabalho? Não. Meu orientador, eu não preciso explicar o beabá do conceito científico, porque ele sabe mais do que eu. Não é? Agora, para o aluno de graduação, muitas vezes ele não tem nenhuma ideia sobre aquele conceito que eu estou trabalhando no meu projeto. Então, talvez eu tenha que dar informação de contexto para ele. Essa questão é fundamental. A gente tem que pensar, então, sempre no nosso público-alvo, que é o terceiro item que está ali, tá vendo? Público-alvo. Quanto melhor você conhece o seu público-alvo, maior será a sua chance de construir um processo de comunicação adequado com ele. Você vai perguntar sobre a linguagem que ele usa, vai se adaptar a ela, vou usar a roupa adequada para aquele contexto, vou usar a linguagem adequada para aquele contexto. E aí a gente consegue construir um vínculo. A gente consegue criar uma empatia com esse interlocutor. O que a gente fala passa a fazer sentido e ser importante no contexto da vida do nosso interlocutor. E é aí que a coisa fica interessante. Então, isso é uma dica básica para os nossos textos. Você está escrevendo para quem? Essa pessoa sabe
tudo o que ela precisa saber para entender os termos que você está colocando aí? Ou não? Você precisa explicar algo. O que você tem que explicar para garantir que a sua mensagem seja recebida de maneira adequada por aquele público? Legal? Outra dica importante. Qual é o meu objetivo nesse texto? Né? A gente sempre fala o seguinte: se eu não sei o que eu quero dizer, ou qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, qualquer coisa serve ou nada serve. Eu nunca vou conseguir nem avaliar o próprio resultado no meu texto. Se a ideia não está clara para mim do que eu quero dizer, é impossível eu torná-la clara para o outro. A mensagem tem que estar clara para mim, para que ela possa chegar com essa mesma clareza do outro lado, para o meu interlocutor poder fazer essa interpretação. Do contrário, não tem jeito. A outra questão: por que eu pedi para vocês, então, escreve sem pensar? A gente estava com pressa. Deixei vocês escrevendo 10 minutos. 10 minutos, exatamente. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Acredita-se que esse seria um tempo adequado para a escrita rápida, porque a partir dos 8 minutos, em teoria, aquele chato que tem dentro de você, o seu crítico interno, reza a lenda que ele começa a sossegar depois de 8 minutos. Sabe? Aquele que fica lá, não, esse é com S. Não, volta a ler, não está fazendo sentido o que você está escrevendo. Aquela voz que fica ali internamente te corrigindo o tempo inteiro, ela deixa de funcionar tão bem se você está rapidinho escrevendo. A partir de 8 minutos, acredita-se que reduz essa sua capacidade crítica, e aí, em teoria, você consegue criar ainda mais solto. Então, a gente costuma deixar 10 minutos. Né? Você pode fazer esse teste em casa, né? Coloca lá o despertador e fica 10 minutos e tenta ir sentindo como é isso, o que acontece ao longo do caminho. A gente não vai mostrar a primeira versão de texto para ninguém. Então, o exercício de escrita rápida, ele é um bom exercício para iniciar a produção de um texto. Né? Então, dentro desse cenário em que eu estou com alguma dificuldade para criar o texto, a ideia não aparece. Se a gente ficar lutando, brigando com a gente mesmo para que a coisa apareça forçosamente, provavelmente a gente só vai conseguir o quê? Piorar a nossa situação, né? Ficar mais bravo, mais nervoso. E aí é que não vai nascer nada. A gente está criando processos criativos, independente de ser um texto técnico ou um texto de outro tipo qualquer, um texto poético, um texto literário. Não interessa o tipo de texto, é criação. Você está criando algo, tem processo criativo sendo realizado ali. E sabe-se que processos criativos não funcionam adequadamente só usando o racional. Não é só o lado racional que está trabalhando no processo criativo. Tem a nossa emoção, tem os nossos sentimentos, tem uma série de outras questões, de outros processos cognitivos envolvidos nisso, que vão além do racional. Então, o ideal dos mundos seria a gente conseguir fazer isso aqui, ó. Separar a criação da edição. Mas eu não aprendi assim na minha escola, talvez alguns de vocês tenham aprendido, mas eu não tive essa sorte na minha vida. Foi só lá com o Edivaldo Pereira Lima, na ECA, que eu tive a oportunidade de fazer a experiência de separar. Essa ideia de separar o momento de você criar, do momento de você corrigir, editar, colocar a vírgula ou ponto final, ver se a gramática está correta, vem a partir de estudos que datam aí de 1980. A gente tem um neurologista norte-americano chamado Roger Sperry, que é do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1991, e ele é um dos primeiros a falar dessa questão da especialização dos hemisférios cerebrais. As pesquisas nessa área avançaram infinitamente desde então, e a gente tem a cada dia, né, na área de neurociência,
mais novidade aparecendo. Então, assim, isso é velho, é antigo. Mas não é que cada lado do nosso cérebro faça uma coisa em separado da outra, porque não é assim. Tudo é interconectado, as coisas, os dois hemisférios funcionam juntos. Mas até hoje prevalece a ideia de que existe uma certa especialização. Percebe? Um lado, que é o direito, ele é rápido, ele é sensibilizado por música, ele é o lado da intuição, é o lado das habilidades espaciais, ele consegue abarcar relações entre ideias, ele vê o todo, é o lado tocado pela emoção, é o nosso lado emotivo, emocional, sensível, e leve, colorido, divertido. Quando a gente brinca de visualização criativa, a gente está tentando estimular isso, percebe? A gente está tentando dar um upgrade nesse aspecto que está relacionado ao hemisfério direito, nesses aspectos todos. Por outro lado, o esquerdo é o lado daquele crítico que a gente estava conversando sobre ele, né? O crítico interno, o racional, o que segue regras. O que faz a gente lembrar as regras, né? Faz a gente lembrar se é com S, se é com Z, se tem que ter ponto final, se tem que ter vírgula, se tem que ter acento. É o lado do foco no detalhe, é o lado sério, o lado da razão, o lado da lógica, da matemática. Ele funciona mais devagar. A brincadeira da escrita rápida tem a ver com isso, percebe? A gente está tentando burlar ele, literalmente. A gente está tentando otimizar aspectos criativos, que estão muito mais relacionados ao hemisfério direito, à especialização desse hemisfério, e a gente está tentando burlar o esquerdo, por quê? Porque não é hora dele aparecer ainda, né? Se eu estou criando, eu quero otimizar o surgimento do novo, do diferente, das ideias. Eu estou criando algo que não existe. Então, com a visualização, eu tento usar cores, eu tento me colocar num estado cognitivo e num estado também, percebe que eu brinquei com vocês? Relaxa, não era? Porque a gente também precisa pensar que o nosso corpo inteiro cria, né? Não é só a razão que está envolvida no processo de criação do texto, por mais que o nosso texto seja um texto técnico e extremamente atrelado à razão. O momento de criar esse texto envolve mais do que a razão. E se a gente se esquece disso, e a gente está tenso e o corpo não está bem, isso também vai influenciar no momento de criação. Então, às vezes, o problema não está isoladamente no eu não sei, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Espera aí, como é a circunstância em que você cria? Que ambiente é esse? Como está o seu estado emocional? Tem inúmeros fatores que vão, sim, atuar diante de qualquer processo de criação que você faça. Quer seja um texto técnico, uma poesia, uma pintura, uma fotografia, o que quer que seja que você vá criar. E, por outro lado, se a gente coloca os dois juntos, a gente não usa o melhor de todos. Eles vão ficar literalmente em conflito. Então, quando a gente separa os processos e a gente consegue separar os processos, é como se a gente desse um upgrade, né, em todas as características que a gente tem nos dois hemisférios. Momento de criar, eu vou me soltar, eu não vou pensar em regras, eu não vou ficar me censurando. O que vier à cabeça eu vou registrar, porque pode ser que é aí que está o que brilha. Aquilo que eu brinquei com vocês, né? Leve o seu texto para casa, dá uma olhadinha, de repente vão ter ideias interessantes. Se você tivesse que reescrever esse texto, digamos que fosse, né, um curso de longa duração, e a ideia fosse que na próxima semana vocês me trouxessem o texto, resultado disso que vocês fizeram, dessa experiência. Vocês teriam que levar, reescrever e aí fazer o processo de edição. Se vocês fossem chamados a fazer isso,
obviamente, que vocês iriam avaliar com calma esse texto, falando, olha, esse trecho é interessante, isso aqui vale a pena usar, isso aqui vale a pena usar, aquilo ali joga fora, isso aqui não foi legal. Quando você estiver fazendo esse processo de edição, a gente quer que o seu crítico interno esteja o mais presente possível, não é? A gente quer que o seu olhar para o detalhe seja perfeito, que você enxergue todas as vírgulas que não existiram, todos os pontos finais, a divisão de parágrafos, os acentos. É nesse momento que você pode ir devagar, que você pode consultar o Google se precisar, porque você não se lembra se aquela palavra é escrita de um jeito ou de outro. É nesse momento que você tem que chamar o crítico interno para sentar do seu lado e falar, meu amigo, avalie isso aqui, mas avalia e me diz tudo que não está legal. Quando a gente separa, então, os processos, e a gente consegue ter o melhor de cada um, normalmente os resultados são melhores. Na hora da reescrita, então, quanto mais tempo, que é aí 1, 2, 3, 4, 5, né? O quinto item que a gente está falando agora, da edição. Edite, edite, reescreva, reescreva, reescreva. Quanto mais tempo você tem para se dedicar a esse processo, é um processo lento, lembra? Demora. Melhor. E o legal é se você tem um leitor crítico. Mais chato que o seu crítico interno, né? Muitos de nós temos esse privilégio de ter os nossos leitores. Mas às vezes a gente não tem como ter o leitor. Eu terminei 4 da manhã, o professor vai ler lá de manhã às 10, não vai rolar, o povo está dormindo, não vai dar tempo. Tenta, pelo menos, deixar o texto um pouquinho dormindo, sabe? Um pouquinho. Se tiver uma noite de sono, o texto é bom. Porque no momento que a gente termina de escrever, e a gente começa a ler o que a gente escreveu, muitas vezes a gente está com o texto que produziu tão presente dentro da nossa cabeça que a gente não consegue se livrar dele. Eu não leio o que está no papel, eu leio o que eu lembro que estava na minha cabeça quando eu escrevi. E o que está no papel eu já não considero mais. Eu acho que é exatamente aquilo que está aqui. E nem sempre é. Se eu dou esse tempo, né, a gente brinca que também é a técnica da gaveta. Né? Deixa ele encostadinho na gaveta, pega. É como se fosse um texto novo para você. Quanto mais você se esquece do seu próprio texto, mais você consegue se tornar crítico em relação a ele. Por isso que é muito comum você pegar aquele texto que você escreveu um tempão atrás. Quantas vezes vocês já fizeram isso? Nossa, mas eu escrevi isso, ai, né? Faria tão melhor agora, claro. Se tornou um texto de outra pessoa, porque você não é mais aquele que escreveu aquele texto. Você se esqueceu já, percebe? Você se torna o outro do seu próprio texto, e aí é bacana, aí a edição funciona maravilhosamente. E isso é sempre bom, porque é o outro que vai dar esse olhar que falta para a gente. Todas as informações que esse outro precisa para compreender a mensagem estão ali ou não? Ou está faltando alguma coisa? Eu não consigo avaliar isso criticamente se eu acabei de produzir o meu texto. Agora, outra questão que é importante é a gente pensar que se um texto é um todo organizado de sentido, e ele não é um amontoado de frases, o que tem que ter? Coerência e coesão. Coesão a gente brinca que é a costura. Tem que estar tudo ligadinho, né? Então, o fim desse capítulo tem que remeter ao começo do outro, tem que ter alguma ligação. Esse corte tem que fazer sentido. Eu posso ter rupturas no meu texto, mas o todo tem que fazer algum sentido. Então, até a ruptura tem que ter um motivo, e, por outro lado, o final disso tem que ter a ver alguma coisa com o começo da outra coisa. Pensar no texto como um quebra-cabeça é interessante nesse sentido. Às vezes a gente
produz o texto, a gente acha que a ordem que a gente criou é a ordem que deve ficar, né? Porque foi assim que nasceu. Nem sempre, às vezes nasce faltando uma perninha, um bracinho, né? Conserta, gente, bota no lugar. Então, eu brinco muitas vezes quando eu vou editar textos dos estagiários, especialmente, ou dos alunos de jornalismo, que isso é muito comum, que a gente pega, vai numerando, né? Aqui é o 1, o 2 está lá, o 3 está ali, e você remonta inteiro, refaz as ligações, porque às vezes você está falando de uma ideia aqui, surgiu alguma coisa na sua cabeça, começou a trabalhar com outra ideia, e depois você volta para aquela que você deixou para trás. Ah, na fala tudo bem, meu amigo, no texto escrito não dá. Fica confuso, vai e vem de ideia, né? Então, junta aquilo que é comum. Eu estou falando desse aspecto aqui, eu tenho que falar desse aspecto perto desse. Então, sobe aqui, junta esses dois parágrafos, bota esse antes ou depois. Pensar como um quebra-cabeça. Isso é muito interessante, isso funciona muito bem. A coerência tem a ver com não ter contradição, né? Muitas vezes, não, mas espera aí, aqui você está dizendo uma coisa, aqui você está dizendo outra. Por que alguém aponta isso quando identifica essa contradição no texto? Porque a gente demanda coerência dos nossos textos. Eu não posso dizer uma coisa e dizer outra. Se eu tenho dois autores em conflito de ideias, isso tem que ficar evidente, né? Tal autor diz isso, por outro lado, o outro diz isso. E se eu vou fazer uma síntese, a minha síntese tem que levar em conta essa contradição, mas eu tenho que fazer a síntese. Eu não posso ficar com os dois. Sei lá o que eu penso. Não dá, né? Eu tenho que tomar uma atitude aí. Eu vou para essa linha ou para aquela linha. Legal? Então, a gente chegou um pouquinho aqui a algumas explicações dos motivos que levaram a gente a usar aquelas técnicas que a gente começou a usar aqui, né? Por que a gente usou, então, a visualização criativa? Porque é uma maneira da gente tentar estimular esse lado criativo por meio da imagem, de fazer surgir imagens. Tem várias experiências, se vocês tiverem curiosidade e derem buscas em artigos científicos, tem muitos pesquisadores usando isso, inclusive na área da saúde, né? Então, pacientes, por exemplo, que estão passando por tratamentos para doenças graves, a visualização a respeito da progressão positiva do tratamento tem efeitos positivos na vida real. E por que se estudam, por que estão estudando isso? Porque começou a se perceber, especialmente os neuropsicólogos ou neurologistas, enfim, que vão trabalhar com a análise do que acontece dentro do nosso cérebro enquanto estamos realizando algum processo cognitivo. Então, eles começaram a perceber o quê? Que se eu faço um experimento com você, peço para você imaginar algo, e estudo o que está acontecendo aqui, faço uma ressonância magnética, e depois que você passou por esse processo, eu apresento na vida real, você com os olhos abertos, você não está imaginando, você está vendo o objeto que eu pedi para você imaginar. E coloco você na mesma máquina e vou ver o que está acontecendo no seu cérebro, a mesma região é ativada da mesma forma. Então, o que você começou a notar? Que tanto a imaginar algo quanto vivenciar algo produz o mesmo efeito, em teoria, lá no cérebro. Ou seja, então, se eu começo a estimular a visualização de algo que eu quero que de fato aconteça na vida real, em teoria, a pessoa realmente viveu aquilo. E a tendência, portanto, é ela colocar aquilo na vida dela e passar a exercitar aquilo que eu já pedi para ela fazer lá na visualização. Então, se eu quero que ela melhore, eu vou estimular que ela visualize isso. Por isso que visualizar-se escrevendo antes de escrever pode ter um efeito positivo no momento da escrita, se você se visualiza num lugar agradável, escrevendo, né? Com fluidez. Se isso te produz sentimentos positivos, se você se sente bem, em teoria, no momento em que você for fazer isso na vida real e não mais na visualização, você terá
sentimentos, emoções e um desempenho similar, porque você já vivenciou aquilo de fato, o seu cérebro não sabe que você ainda não vivenciou. Legal? Tem vários estudos nessa linha e daria uma palestra à parte para a gente falar dos vários estudos e de como isso tem sido empregado hoje na ciência. Mas a gente tem que seguir adiante, né? Tem outras técnicas. Eu sei que o nosso tempo é bem curtinho. Eu estou correndo, é uma chuva, literalmente, de informações e de ideias. A gente só está jogando algumas dessas possíveis técnicas para vocês. Eu não espero que em 2 horas, né, quem tem algum tipo de bloqueio para escrever ou grandes dificuldades, saia daqui o escritor do século. Né? Não é essa a ideia. A ideia é que vocês tenham contato com essas técnicas, saibam que elas existem, até para poderem buscar mais informações a respeito e observarem o que funciona e o que não funciona para vocês. Porque não é tudo, não é varinha mágica, né? Há técnicas que vão funcionar muito bem com a gente, aquela história da visualização que eu falei. Teve gente que visualizou tudo, viu o filme, vai escrever o roteiro, a hora que sair daqui vai gravar. Tem outros que não viram nada, a tela está em branco até agora. E tudo bem, né? Essa pessoa não vai funcionar, para essa pessoa não vai funcionar essa técnica. Porque ela não é sensibilizada dessa forma. Não funcionou. Por outro lado, a escrita criativa funcionou para ela, a escrita rápida funcionou para ela muito bem. Ela conseguiu se desenrolar, se desenvolver. E ela vai poder usar essa técnica em muitos momentos, porque vai funcionar. O outro travou na escrita. Então, não vai usar essa técnica, não funcionou, não foi sensibilizado por ela, percebe? A gente só consegue saber o que funciona ou não funciona para a gente testando. E testando é não se enganar, né? Aí eu vou ver se funciona a escrita rápida. Aí eu fico lá parado 10 minutos. Não, né? Você não fez o teste, você burlou o teste em você mesmo. Então, você tem que fazer os testes obedecendo às regras do jogo, da brincadeira. A gente gosta de falar que é brincadeira porque é mais divertido, né? Mapa mental. Quem já ouviu falar disso? Isso é mais famoso, é uma outra técnica que a gente pode usar. Essa é mais conhecida, né? Levanta a mão aí, quem conhece. Please. Pois é. Por quê? Isso está sendo empregado em inúmeras áreas. Então, é um pouco mais famoso, as pessoas começaram a usar para desenvolver novos projetos, para trabalho em equipe, para síntese de ideias. Então, o que é um mapa mental? Algo como isso aí, né? É um mapa em que eu vou colocar ideias sobre um projeto que eu vou criar. Eu posso ler um texto e eu preciso fazer uma síntese do que eu li. E aí eu posso fazer o resumo nesse formato. Tem gente usando isso. Inclusive, antes de começar a escrever, eu quero que o processo criativo comece com o mapa. Porque a partir do mapa, eu tenho ideias novas e aí eu vou escrever o texto. Então, é um modo não linear, altamente visual e sintético de organizar informações. A ferramenta, então, foi sistematizada por Tony Buzan, responsável por disseminar a utilização dessa técnica lá na década de 1970. Também é velhinho, né, gente? Ó, já está em prática. Então, já foi empregado em um monte de área diferente. Já foi testado inúmeras vezes. E funciona para alguns, não para todos, né? Tem gente que faz isso o tempo inteiro. Eu gosto muito de usar antes de escrever um texto, quando eu estou fazendo uma grande reportagem. Entrevistei 10 pessoas. Li 3 artigos. É muita informação. Como é que eu vou unir tudo isso, né? Porque lembra, o texto organizado de sentido é um todo, então eu tenho que ter um sentido naquilo tudo. Não dá para ficar citando cada um. Tem que ter ligações, por onde é que eu começo, por onde eu vou. Então, eu gosto de fazer isso nesse momento,
para eu ter uma síntese a respeito de toda a informação que eu capturei, e aí eu consigo olhar para tudo isso de um novo jeito. Me faz enxergar conexões que antes eu não tinha visto. Para mim funciona, né? Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, no caso de vocês elaborando, ou no meu, né, elaborando as nossas teses ou as nossas dissertações, enfim, a gente pode fazer isso, esses ramos, até por autor, né? Então, eu tenho 7 artigos. E aí eu quero colocar, então, vamos lá, eu estou falando de criatividade, aí em vez de viagem, então está escrito seu futuro ideal ali no meio, né? Então, vamos colocar criatividade, que é minha área de pesquisa. Aí vamos colocar, puxa uma linha aqui. O que a Solange Wexler disse sobre isso? Aí eu coloco Solange no ramo, que é o nome da autora, e aí eu puxo desse ramo elementos, palavras-chave que estão no artigo que eu li da Solange, que me ajudam a pensar sobre criatividade. Aí eu pego outro autor em outro ramo e coloco palavras-chave. Claro que tem algumas regrinhas. Vocês veem que esse daí tem desenho, né? Tem elementos visuais. Não precisa ser assim, pode ser só com palavras. A gente, normalmente, não indica usar as cores assim. Tá vendo que cada ramo tem uma cor? O que a gente pode fazer é usar a cor com esse sistema de hierarquia. Então, você põe os autores em azul, as palavras dos artigos dos autores em verde. E aí, o que o meu cérebro entende? Que há uma relação hierárquica entre tudo que está azul e entre tudo que está em verde. E eu posso fazer a leitura dessa forma. Então, em vez de eu precisar ler o seu futuro ideal, tem a ver com infinito, com dinheiro e tempo, eu posso ler só os ramos de fora. Onde, como, quem, dinheiro, tempo, suave, vigoroso, jardinagem, culinária, línguas, leitura, escrita, percebe? Me permite leituras só dos ramos de fora, só dos ramos internos. Eu posso fazer diferentes leituras. E isso favorece que a gente enxergue algumas conexões que muitas vezes a gente não havia identificado. Como o nosso cérebro não funciona linearmente, a lógica dos mapas mentais aproveita essa característica. Você pode organizar informações, planejar atividades e projetos, dá para planejar palestra, aula, já fiz muito isso. Resumir grandes quantidades de conteúdo, que é aquilo na matéria, na sua tese, na sua dissertação, né? Fazer os fichamentos dos inúmeros artigos, das leituras. Potencializar uma reunião criativa, enfim, porque aí você vai jogando as ideias que vão surgindo no bate-papo. Tem um monte de ferramenta na internet sobre isso, então quem tiver interesse, quem quiser testar, pode buscar que vocês vão encontrar muita informação sobre isso, diferentes modelos. Tem até aplicativos, né, para você criar no computador o mapa. Então, ele já, quando você cria lá o novo ramo, ele já vem, o programa já te insere os próximos ramos. Já todo bonitinho, com cores. Ou fazer à mão, que é como eu faço, eu adoro. Então, como é que a gente cria um mapa mental? Coloca uma ideia central. E aí vai depender, né, do objetivo para o qual a gente criou aquele mapa. Aí a gente vai incluindo os principais subtópicos. O legal são linhas curvas, até por causa da não linearidade, né? Então favorece você ter linhas curvas e ajuda também você na leitura. Senão fica muito quadradinho, é difícil de você ficar acompanhando. Você pode usar linhas mais grossas para os subtópicos principais, cores diversas também, entre os diferentes subtópicos. Explorar formas diversas. Eu lembro que tem um pessoal, que eu estou dando uma oficina de escrita criativa para idosos, e tinha um texto que era de um cientista que descobriu que queria ser cientista. Quando ele tinha 8 anos, botou um óculos de natação e mergulhou pela primeira vez. E eu lembro que quando ela foi fazer a síntese do texto, que contava a história do
do cientista, ela colocou no centro o óculos de natação. Então, na hora que ela batia o olho ali, ela já remetia para toda a história, porque ela tinha um óculos no centro. Então, essa ideia de explorar diferentes formatos é legal. Você tem que ser sintético. Se você ficar escrevendo um livro ali, não vai funcionar, porque você não vai conseguir ler da maneira rápida como era a proposta. Você não consegue partir de um ramo para o outro, porque o texto começa aqui e vai lá para baixo. E aí é melhor você fazer uma lista de itens. Tem um monte de gente que olha para isso e fala, não vou fazer isso, dá muito trabalho fazer uma lista de itens. Ok. Só que, na lista de itens, nem sempre você vai, por causa dessa organização, conseguir estabelecer as relações. Alguns têm super facilidade com a lista de itens, isso não faz o menor sentido. Para outros, usar isso aqui funciona muito melhor do que com a lista de itens, tá? Use cores, então, para codificar, a gente já falou disso. E, se quiser, inclui imagens, né? Para simbolizar as ideias. Tem um outro tópico que é interessante a gente falar. Então, a gente falou da técnica do mapa mental, da técnica da visualização criativa e da escrita rápida, legal? Tem muitas outras que a gente poderia usar. Inúmeras, né? Tem uma outra coisa que a gente fez aqui. Vocês chegaram a pensar em algum momento, quando eu estava falando, sobre o que vocês sabem sobre escrever? Vocês pensaram sobre isso? No momento da visualização, vocês se viram escrevendo. Se você começou a pensar o que você sentia quando você estava ali, você estava pensando sobre o que você sente quando escreve. Não é isso? E se você escreveu sobre isso, você escreveu sobre você se vendo e escrevendo. Concorda? Não é isso? Por que eu fiz isso? Tem uma palavrinha-chave nisso, tem um motivo. A gente está falando que até para reconhecer a própria incompetência, há de se ter alguma inteligência. Não é não? Por quê? Independente da gente ser muito bom na escrita, ou essa ser uma grande dificuldade na nossa vida, todos nós temos aspectos que podem ser melhorados em relação a qualquer habilidade. Mas para eu saber se eu preciso melhorar algo, eu tenho que primeiro reconhecer o que eu preciso melhorar. Então, eu tenho que saber o que eu sei sobre isso, né? O que é escrita para mim? Que tipo de sentimento ela me alimenta? O que eu penso quando eu escrevo? Por que eu acho fácil? Por que eu acho difícil? Por que dizem que o meu texto não é claro? E por que eu acho claro? Por que eu acho que não é claro e as pessoas dizem que eu escrevo bem? Tudo isso que dizem sobre o seu texto, estão falando sobre uma habilidade que você tem, não é? E aí? E você? Como você avalia essa sua habilidade? Isso tem a ver com metacognição. O conhecimento metacognitivo é o conhecimento que a gente tem sobre o nosso próprio conhecimento. Isso é uma área inteira de pesquisa enorme dentro da psicologia. É uma área que tem se desenvolvido demais no campo da educação. De novo, porque estão fazendo inúmeras pesquisas e obtendo resultados muito interessantes. Tem se observado que não basta você ensinar a habilidade cognitiva. Então, não basta eu ensinar você a escrever, mas eu tenho que fazer você pensar sobre como você escreve. O que você sente quando você escreve? O que você acha que você sabe sobre o seu escrever? Percebe? Como você se autoavalia em relação a essa habilidade que você tem. Então, algumas escolas estão colocando dentro das grades curriculares o desenvolvimento de habilidades metacognitivas. Então, você ensina o conhecimento, mas também o conhecimento sobre o que você conhece ou não conhece em relação a uma questão. E isso desenvolve o seu próprio conhecimento. Então, essas habilidades metacognitivas envolvem o quê? O planejamento de qualquer processo cognitivo. O controle e o monitoramento
Então, quando eu estou escrevendo, eu posso planejar, não posso? Espera aí. Aonde eu vou escrever? Como eu vou escrever? Em que momento? Pensar se eu estou descansado, se eu não estou, se eu estou com sono, se o meu corpo está pedindo para eu mudar de posição. Isso tudo tem a ver com planejar o ato de escrever. Um processo cognitivo. Leitura, mesma coisa. Todos vocês usam habilidades metacognitivas na leitura, senão vocês não estavam aqui. Né? Senão vocês nem tinham chegado aqui. Quando a gente está lendo, não tem aquela coisa lá? Como é que é? Destaca o mais importante, não é? Você precisa entender tudo do texto? Não. Às vezes eu estou lendo um texto só para pegar uma referência num certo tópico. Então, eu vou desenvolver esse meu processo cognitivo de leitura com objetivo específico. Só vou entender como foi o método de pesquisa que esse pesquisador aqui usou. Vou direto nessa seção do artigo. Só leio esse trecho. Eu estou planejando a minha leitura de acordo com o objetivo que eu tenho. E aí o meu processo cognitivo é realizado da melhor maneira possível e eu alcanço o meu objetivo. Maravilha? Então, eu planejei essa leitura dessa forma. Vou pegar esse dicionário porque eu não sei o significado de uma palavra e vou pegar ele aqui e ver o que, que é. Planejei a busca daquela informação que eu precisava aqui. É um processo metacognitivo. Eu pensei primeiro como eu vou procurar, procuro, leio só aquela palavra, não vou ler o dicionário inteiro e acabou. Então, quando você faz isso, no nosso dia a dia a gente está fazendo tudo isso o tempo inteiro. Mas, a maior parte das vezes isso é feito de forma automática e a gente não sabe que tem um nome, né? Eu, até pouco tempo atrás, não sabia que isso se chamava metacognição. Eu falei, não, mas eu faço isso desde criança, gente. Tem um nome, né, complicado, que parece que é uma coisa de seres geniais, mas não, é um negócio que a gente faz no dia a dia o tempo inteiro. E na maior parte das vezes, desde que a gente começou a sacar o que é a vida, né, e a conseguir fazer algo de processo cognitivo, qualquer um que seja, a gente começou a pensar sobre isso que a gente faz. Só que quando a gente torna isso explícito e claro para a gente mesmo, a gente pode melhorar. A gente pode usar isso de formas mais aprimoradas a nosso favor para atingir os nossos objetivos. Então, eu posso planejar de outra maneira. Eu começo a avaliar como que é o meu processo de atenção, quando eu estou escrevendo ou quando eu estou lendo. Então, se você está num ambiente, você começou a leitura, e você saca que não está rolando, sabe, você tem que parar, volta, começa a ler de novo. Automaticamente, peraí, está funcionando. O que está acontecendo? Né? Aí você tenta consertar. Peraí, sou eu que estou com sono, vou tomar um café? Preciso dar uma andada? Preciso lavar o rosto? Não. É o barulho aqui, vou mudar de lugar. Eu estou usando o quê? Uma estratégia, a partir da identificação, eu monitorei, olha o que aconteceu, eu monitorei o que estava rolando no meu processo cognitivo, na leitura. Monitorei, não está bom, não estou alcançando o objetivo que eu preciso nesse processo. Né? Então, fiz a minha automonitoria. Agora, o que eu preciso fazer? Corrigir. Achar uma estratégia para melhorar isso aqui, porque não está dando certo. Se eu continuar lendo esse texto, eu vou perder todo o meu tempo, não vou ter entendido nada. Vou para um lugar silencioso, então eu vou usar estratégias para mudar o desenvolvimento desse processo cognitivo e conseguir o que eu quero. Legal? Isso é metacognição. Então, a gente tem todos esses processos, né? Essas tomadas de decisões. Então, aquisição, organização, utilização do nosso conhecimento, em qualquer processo que a gente faça, a gente sempre deve se perguntar, na medida do possível, como está sendo esse processo, se é possível a gente melhorar, se tem alguma estratégia que podemos usar para que esse processo cognitivo seja melhor realizado. E aí, na expressão da criatividade, lembrando, toda vez que a gente está escrevendo, é uma maneira de expressar nossa criatividade, mesmo que seja o texto técnico, científico. Porque eu estou criando algo.
Na expressão, então, da criatividade, não devemos nos preocupar apenas com o ato de pensar, com o racional, mas também com a autorreflexão em relação a como pensamos e como poderíamos, né, ou como criamos e como poderíamos criar melhor. Então, legal. Como eu posso fazer isso? Como eu posso escrever melhor? Que condições eu preciso aprimorar no ambiente, no meu corpo, no meu processo de criação, para que esse trabalho de produzir um texto, esse processo cognitivo que é demandado de mim rotineiramente, seja, obviamente, alcançado com mais tranquilidade, menos estresse, mais felicidade e eu tenha um resultado melhor, meu desempenho seja melhor. A gente pode conseguir isso, né? Existem técnicas para isso, como vocês viram, e pensar sobre como fazemos, refletir sobre isso, já é um primeiro passo para aprimorar o próprio processo, percebe? Então, por isso que o tempo inteiro eu tentei trazer para vocês, nesse nosso bate-papo, essa questão da autorreflexão, né? Porque cada um sabe a dor que é parir o texto, né? Para alguns dói mais, para alguns dói menos. De acordo com a sua dor, você tem que avaliar o que é possível aprimorar, porque isso não precisa ser dolorido, pode ser sim prazeroso, mesmo que seja um texto científico e técnico. O texto é seu. Faça com que ele nasça da maneira como você quer que ele nasça. Faça o texto ser seu. Percebe? Crie, sim, da maneira como você acredita que é o melhor possível para aquele texto, né? Às vezes a gente tem esse desafio e a gente fala, eu vou fazer diferente do que todo mundo fez, né? Ninguém escreve em primeira pessoa, eu vou escrever. Por que não? Será que isso é possível? Ninguém nunca colocou uma poesia aqui, mas eu vou colocar. Por que não? Né? Às vezes, essa ousadia, ela aparece quando a gente entra num processo criativo de maneira efetiva, e isso é muito bem-vindo. A gente se surpreende, a gente acha que as pessoas não vão gostar. Ah, não, isso aqui está muito pessoal. Tal. E o contrário acontece, né? As pessoas falam, nossa, que legal, que bacana. Ficou diferente do que todo mundo faz. Representa esse texto, de fato, o que você pesquisou, como você pesquisou e o que você encontrou de novo, de diferente, está ali presente. Bacana? Curtiram? Feedbacks. Pode ser melhor o processo criativo dos seus textos ou ficou mais difícil? Vocês estão com mais medo. Ai, meu Deus. E aí? Por favor. Aí, quando você começa no inglês, parece que a edição fica um pouco mais forte. Não sei se você teve que já trabalhar algum texto em inglês. Tem alguma dica com relação a isso? De novo, eu acho que depende da sua fluência em relação à língua, né? Se você tem uma fluência adequada, se você consegue escrever com soltura e desenvoltura no outro idioma, você vai poder criar no outro idioma numa boa. Agora, se você não tem tanta fluência assim, talvez o momento da criação no outro idioma fique dificultado. Percebe? Porque você não vai conseguir soltar. E aí, talvez, o processo de criar na sua língua, né, materna, para depois fazer a tradução, por mais que não seja ideal, para você vai ser o ideal. Porque você não tem a desenvoltura ainda necessária para se soltar na outra língua. Agora, quando você começa a ter a soltura na outra língua, aí é muito legal. Porque aí você vai conseguir botar no papel
tudo que você pensa, tudo que vem na sua cabeça, tudo que você quer dizer, e aí é muito mais fácil você usar já a criação com a outra língua, porque, claro, vai nascer o texto já com as estruturas daquela outra língua. Mas eu acho que isso tem a ver mesmo com a sua fluência, o grau de fluência que você tem ou não na outra língua. Se você não tem, a dica é cria na materna, na sua língua que você se sente mais à vontade e faz o processo de tradução com todas as adaptações que você sabe que serão necessárias. E arque, né, com o ônus, o tempo, o processo maior que você vai ter. Mas eu acho que o resultado vai ser melhor também. Legal? Mas, de novo, faça testes. Né? Ah, não sei qual que é o meu grau de fluência. Faz o teste. Né? Cria dos 2 jeitos. Como ficou melhor? Outras dúvidas? Quem gostou muito da experiência da escrita rápida? Ah, eu já vou. Quem gostou muito da experiência da escrita rápida, levanta a mão. Funcionou para mim. Para quem funcionou a visualização criativa? Visualizei tudo, vi tudo, enxerguei um monte de coisa. Legal. Quem já usa ou pensa em usar um mapa mental e acha que isso pode ser legal? Bacana. Pode falar. Eu gostei muito da experiência da escrita rápida agora. Foi muito legal. Até tive umas ideias para minha dissertação. Eu já ganhei minha tarde. A gente começa no início do mestrado, às vezes não tem muito claro, né, o que a gente vai fazer, mas eu acho que me ajudou. E a pergunta que eu queria fazer é se, nesse momento que eu estou me imaginando escrevendo, é só o movimento de escrever, ou eu posso imaginar aquilo que eu quero escrever e depois começar a escrever? Pode imaginar o que você quiser, sem limites. Inclusive o conteúdo do que você está escrevendo. Quando a gente usa essa técnica da visualização criativa em cursos mais extensos, a gente costuma criar o que a gente chama de jardim da criação. Então, a gente faz várias visualizações e em uma delas, a gente pede para a pessoa criar o lugar onde ela cria, né? O jardim da criação. E ela imagina esse lugar, cada um vai imaginar da maneira como quer, e toda vez que a pessoa vai fazer algo, vai criar algo, ela volta para esse lugar. Entende? Então, é uma técnica em que você cria o jardim e depois você vai criar nesse seu jardim. E você volta para ele quantas vezes você quiser. E aí você pode, claro, tanto enxergar o lugar, o espaço, o ambiente, você, né, o que você sente estando ali, como você realiza aquela atividade, mas também o conteúdo. Né? Para mim, sempre foi mais fácil enxergar o que eu sinto fazendo, né? A emoção daquele momento. E isso já era o suficiente para disparar o processo de criação. Mas aí é aquilo, é uma experiência muito pessoal. Né? Então, se você direciona para o conteúdo, é isso que você vai visualizar, enxergar e é o que virá dessa sua visualização. Então, fique à vontade para utilizar. Pode falar? Bom, ele comentou da escrita em inglês. Acredito que todo mundo vai ter que escrever em inglês aqui. E eu tive uma grande dificuldade porque meus primeiros textos em inglês estavam péssimos, né? Por mais assim, você faz um curso de inglês, você aprende, você conversa em inglês, mas na hora de escrever um texto científico é diferente. E uma coisa que me ajudou muito foi eu parar de ler tanto artigos de congressos meio sem expressão, sabe? Eu comecei a ler coisas melhores, de revistas mais renomadas, tal. Quando eu tinha que pegar alguma ideia, alguma informação de artigos de congressos mais sem expressão, assim, eu ia direto no ponto onde eu precisava, naquele parágrafo, dava uma lida, pegava a informação ali. Agora, quando eu ia ler de cabo a rabo um artigo, eu procurava pegar artigos que eles têm um critério, que a publicação dele é mais criteriosa, né? Então, ele tem
Estava lendo um texto de mais qualidade. Texto de mais qualidade. Isso... A sua inspiração era Exatamente. de outro nível. E como você está lendo coisas da sua área, você vai pegando termos técnicos e frases, você vai criando padrões na cabeça de coisa boa. Aí acabou, me ajudou muito, e os últimos que eu escrevi, assim, pelo menos o pessoal esses meus leitores externos aí, eles falam, nossa, como você melhorou, tá bom. Foi essa técnica que eu usei, assim, para melhorar o texto em inglês. Muito boa dica. Só comentando, né? Porque... Muito obrigada aí por compartilhar a experiência. Eu acho que é bacana isso, de repente, essa ideia de compartilhar experiências em relação a isso, de repente vocês podem levar para dentro dos grupos de pesquisa de vocês, né? Em que vocês consigam trocar ideias a respeito do que funcionou para cada um, de como vocês aprimoraram essa habilidade, tanto de escrever na língua materna quanto em inglês. E aí, é realmente aquela história, eu vou buscar inspiração. Quando eu vou buscar inspiração, eu posso buscar inspiração no Carlos Drummond de Andrade ou no jornal Primeira Página. Eu prefiro o Drummond, né? Provavelmente, a partir do momento que eu vou me inspirar em algo que tem uma qualidade de excelência, a chance de eu aprender algo com isso é muito maior do que eu pegar algo que é de pior qualidade, percebe? Então, realmente, é uma dica primorosa, não só para textos em inglês, mas em português ou em qualquer outra língua. Legal. Como? Uma questão de gosto, questão de qualidade. E aí? Mais alguém? Não? Bom, estou aqui à disposição. Tem mais dois livros que eu... Não, mais um livro que eu trouxe. Eu falei do Edivaldo Pereira Lima. Esse é um texto que ele fez para jornalistas, mas que ele fala de todas essas técnicas, que é o Páginas Ampliadas, o livro-reportagem como extensão do jornalismo e da literatura. Mas ele tem um outro que está disponível na Amazon, e eu tenho ele no Kindle, que é o Escrita Total. Esse é feito para não jornalistas, para qualquer pessoa que queira escrever melhor. E toda Escrita Total, Edivaldo Pereira Lima. Espera aí que ele tem um subtítulo que eu não anotei aqui. Mas o Escrita Total, todas essas técnicas sobre as quais a gente está falando, então a visualização criativa, a escrita rápida, o mapa mental, ele traz isso como proposta de exercício. Então, igual a gente fez aqui, ele fala, faça isso, pense isso, vá para tal ambiente. E aí ele vai guiando você passo a passo para você ter a experiência do exercício. Escrita Total, espera aí, que está difícil de achar aqui. Estou procurando o subtítulo dele. Vai, querido, está difícil da gente voltar. Então, não está indo. Não. Bom, acho que ele não vai me obedecer agora, mas, enfim, aqui. Consegui. Escrita Total, o título, o método. Escrita Total, o método. É só isso de intertítulo, Edivaldo Pereira Lima. E aí ele vai logo dizendo que o livro ele começa assim. Quero convidar você, leitor e leitora, a considerar a escrita de textos em português do Brasil num contexto diferenciado. Você encontrará aqui um método intuitivo, eficiente e sólido, já comprovado em diversas aplicações com os mais diferentes tipos de pessoas. E aí ele vai falar, vamos navegar bastante por questões como o prazer de escrever, a superação de bloqueios, a produção de textos dos mais diferentes tipos e por aí vai. E aí ele vai falando tudo do método, tá? Então é quase um guia para quem quer exercitar essas técnicas na prática, tá bom? Então, são dicas de leitura, tem outras mais, e a apresentação vai ficar lá no site para vocês. Estou à disposição, se alguém quiser vir conversar. E tem aí meu e-mail para vocês. Muito obrigada,
Espero que tenha sido proveitoso, útil e prazeroso. Obrigada. Obrigado, Denise. A gente vai ter agora sorteios, tá? Da palestra. E depois a gente tem um café que está sendo servido lá no Espaço Primavera. Então, vamos aos sorteios. Deixa eu aproveitar que o microfone está sem ninguém aqui. Só um recado sobre a doação de sangue. Quem tiver interessado, sábado vai sim, fica aberto para doação, das 8 às 11 da manhã. Eles pedem para chegar cedo, porque eles distribuem só 30 senhas. Então, se você chegar cedo e já tiver as 30 pessoas, que é muito difícil acontecer, mas, tá? Então, se vocês quiserem, quem tiver interessado, a gente reafirma sobre a doação e sobre também a doação de sangue e sobre a doação do material de higiene pessoal, tá? Então, a gente agradece a Denise mais uma vez e a gente propõe aí para ela aqui em público, se ela vem fazer uma oficina de um dia inteiro sobre criação de texto, né? Quem estaria interessado em vir na oficina da Denise? Aí já temos bastantes pretendentes aqui, interessados, né? Então a gente vai entrar em contato durante o semestre para tentar fazer alguma coisa pela biblioteca também, para uma oficina, tá? Muito obrigada. Nós temos aqui